Em breve, algo impressionante vai acontecer. Ouça essa história incrível. Em 1978, Natan Sharansky, judeu da Rússia soviética, é falsamente e injustamente acusado pela KGB da Rússia soviética de espionagem. Por quê? Porque ele ajudava judeus a estudar hebraico e a realizar o sonho de chegar à terra de Israel. E isso, para a KGB, para a Rússia soviética, para a ditadura, isso era espionagem contra o regime. Eles o prendem e encarceram. Por que estou te contando isso e qual a relação com o que vai acontecer em breve? Escuta, é impressionante. Você vai juntar várias coisas que vou te falar e que podem te trazer uma grande bênção. Escute, é impressionante. Ele, Natan Sharansky, colocou um objetivo, digo com minhas palavras, o objetivo é ser livre, mesmo no fundo do poço da prisão. Prisão da Rússia soviética. Como? Vou te contar algumas histórias impressionantes. O que a KGB dizia para ele, o que a prisão soviética dizia, os policiais, ele fazia o contrário. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles tiraram à força o seu livro de Tehillim, de Salmos. Pensa que sua esposa Vital, com tanto amor, eles se casaram e ele foi preso, e para Vital ele deu de presente o livro de Salmos. Obviamente, para ele não era apenas um livro de salmos, era muito mais do que isso. Era o vínculo com sua esposa, obviamente o vínculo com Deus. Você pode ler os salmos do rei David, obviamente em um nível espiritual. O vínculo com sua esposa, obviamente, tinha um valor imenso. E realmente tiraram isso dele à força. Agora ouça o que vai acontecer quando eles forem libertados. Escute reticências, espere um momentinho. O que foi? O que ele fazia, como te falei, na cadeia, basicamente, ele dizia, eu sou livre. Digo com minhas palavras, eu sou livre. E tudo o que diziam para ele de forma aleatória, ele fazia o contrário. Pois ele dizia, ninguém vai tirar minha liberdade. Na verdade, algo muito interessante, quando decretaram sua prisão, ele disse algo muito forte ao juiz. Ele disse assim, vou falar com minhas palavras. Ele disse, você é quem vai estar preso. Você é quem não tem liberdade. E eu, que em alguns minutos vou estar em uma prisão muito dura, eu vou ser livre. O juiz olhou para ele e disse, por que está me dizendo isso? Não entendo. Sou livre, faço o que quero e vou onde quiser. Ele disse não, disse Natan Janovski. O senhor sabe muito bem que decretou a pena contra mim porque foi o que mandaram o senhor fazer. O senhor se baseou no que o regime diz e sabe que eu sou inocente, que eu realmente não sou nenhuma ameaça para o regime. O que eu fiz? Ensinei hebraico ou estudei hebraico, fiz parte de um grupo para ensinar hebraico. Cumprir o sonho de chegar à terra de Israel, se Deus quiser, quando pudermos ascender à terra de Israel. Eu não fiz nada contra a Rússia, não fiz nada, só quis viver meu judaísmo e fazer parte de um grupo que ama. De onde vem isso? E você sabe que me prende de forma totalmente aleatória porque você é prisioneiro e escravo do que mandam você fazer. E por que você é livre? Você vai ser escravo em alguns minutos? É verdade. No nível exterior, eu vou ser escravo. No nível interior, ninguém vai me dizer o que fazer. O que eu sinto e o que eu penso, isso ninguém pode me dizer o que fazer. Isso é algo que só Deus e eu sabemos. E isso ninguém vai tocar. E de fato, vocês vão ver como, ao final do seu encarceramento, ele cumpriu isso e com sobra. Ouça o livro de Salmos e veja como isso vai ser. Impressionante. 9 anos encarcerado antes de, graças a Deus, chegar à terra de Israel e se reunir novamente com sua esposa, Vital, que o esperou na terra de Israel. E fez muitos movimentos em nível diplomático. Obviamente, certamente orando e também em nível diplomático. E que, graças a Deus, lhe deram a liberdade e ele chegou à terra de Israel. Olha que impressionante essa história. Olha, quero que você faça essa conexão e, na verdade, te peço, coloque nos comentários qual conexão você faz com essa história de mais ou menos 49 anos atrás. 48, 47 anos atrás. Vou te contar algo que acontecerá em breve. Escreva nos comentários qual conexão você faz. Entre parênteses, continuo. Chega o dia da sua libertação. Acontecem duas coisas incríveis. Ele está prestes a sair. Imaginem o sofrimento que ele passou, a ansiedade de ver sua esposa novamente depois de 9 anos preso, a ansiedade de chegar à terra e a Israel, seu grande sonho. Ele sai, mas antes de sair diz, por favor, quero o meu livro de Salmos.
Por favor, quero que me entreguem. Eles perguntam, que livro de Salmos? Vocês me tiraram à força o livro de Salmos que minha amada esposa Vital me deu de presente. Eu quero ele de volta. Você acha que a gente sabe onde está o livro de Salmos? Por favor, saia daqui. Imagine neve. Ela se jogou e se agarrou, não sei se era num galho ou em quê, e disse, imagine a imprensa. As pessoas, os jornalistas, foi obviamente um momento muito impressionante na história. E ele agarrado, não saio desta prisão até que me devolvam o livro de Salmos. Obviamente, os policiais ali não sabiam o que fazer. Começaram a procurar. Começaram a procurar nas caixas, no que tinham dele, até que, graças a Deus, encontraram o livro de Salmos e devolveram para ele. Impressionante. Muito bem. Pega o livro de Salmos e sai. Muito bem. Havia uma ponte e o levaram em um carro, um policial, provavelmente da KGB. E ele disse, bom, aqui tem uma ponte. Do outro lado da ponte tem outro carro esperando por você e vão te levar ao aeroporto. Então, você vai em frente, vai direto até o outro carro e continua a sua vida. Natan Sharansky se levantou. Um momento. O que ele começou a fazer? Siga-sague. Ele começou a andar em zigue-zague porque disseram para ele ir reto até o outro carro. Ele disse, até o último momento eu vou ser livre. Vou ser o oposto do que me disserem aleatoriamente. E ele também arriscou a vida. Pensem, talvez esse policial da KGB, ou de onde fosse, poderia ter ficado bravo e feito algo muito grave que ameaçasse a vida dele, que Deus não permita. E aqui vemos que Natan Sharansky cuidou da sua liberdade interior como um tesouro incrível. Lutou até o último momento e graças a Deus chegou a Israel, reencontrou-se com sua esposa, chegou a Israel, graças a Deus, impressionante. Vou te contar o que acontecerá em alguns dias e quero que conecte para mim. Em alguns dias será o dia 10 do mês de Nissan, de acordo com o calendário hebraico. O que é o dia 10 de Nissan? O dia 10 de Nissan é pouco conhecido. Vamos entender o motivo. Há 3.337 anos, quase 3.300 anos antes da história de Natan Sharansky, quando o povo de Israel estava no Egito. Muita gente sabe sobre a saída do povo de Israel do Egito, que foi no dia 15 do mês de Nissan. Mas no dia 10 de Nissan, que é em poucos dias, aconteceu algo incrível, impressionante. Se você entende o que aconteceu, isso é relevante para a sua vida hoje. E eu te explico por quê. Antes de contar o que aconteceu, vou explicar por que isso é relevante para você hoje. É preciso entender que as festividades do povo israelita, é preciso saber que o dia 15 de Nisan é o dia da Páscoa judaica. Pesach, o Leil Seder, a noite do Seder de Pesach. Leil Seder, o dia em que saímos da escravidão do Egito rumo à liberdade. Esse é o dia 15 do mês de Nisan. Muito bem, isso é realmente famoso, as pessoas sabem, a Páscoa judaica, o dia de Pesach. Muito bem. Agora, por que eu te digo que isso é relevante para a sua vida hoje? É preciso entender que o tempo é como uma espiral. É como uma espiral. E Deus nos deu ao povo de Israel o que poderíamos chamar de espirais no tempo. Basicamente, cada festividade tem e esconde uma essência, como poderíamos dizer em nossas palavras, uma energia, que ano após ano forma uma grande espiral, que há um eixo, que a cada ano retorna ao mesmo ponto do eixo, mas um degrau mais elevado que o anterior. Ou seja, imagine uma espiral gigante a um eixo, e a cada ano, por exemplo, nas Páscoas judaicas, em Pesach, esse eixo sobe na espiral e sobe. Agora a energia volta a se repetir. Portanto, essa energia de libertação que houve há 3.337 anos atrás se repete ano após ano. Essa luz especial da saída da escravidão para a liberdade, ano após ano, retorna. E é uma energia de uma força impressionante. Portanto, por que eu digo que isso é relevante para você?
Porque se você estiver consciente do que vai acontecer em alguns dias, tanto no dia 10 de Nissan quanto no dia 15 de Nissan, mas hoje vamos focar principalmente no dia 10 de Nissan, é um presente incrível para você. O que ocorreu em 10 de Nissan antes da saída do Egito, em 15 de Nissan? No dia 10 de Nissan, o povo de Israel recebeu uma ordem divina de Deus para fazer algo muito peculiar. Naquele momento éramos escravos no Egito. É preciso lembrar que foram centenas de anos de escravidão no Egito, ou seja, impressionante. A opinião mais aceita é que ficamos 210 anos no Egito. É preciso entender que filhos, netos, bisnetos, avós, pensem. Famílias inteiras escravas, com mente e coração de escravos. Tem que pensar, você tem senhores que te castigam, não só a você, mas ao seu pai e ao seu avô, ao seu bisavô e ao seu filho. O quê? Deus não... O quê? Permita, ou seja, mente e escravidão de escravos. Estávamos em um lugar espiritual, em um nível espiritual muito difícil do povo de Israel. Pensem, da terra de Israel, descemos ao Egito, e no Egito foram anos e anos de escravidão. E realmente era muito difícil. Pensem em um judeu, o bisneto de alguém cujo bisavô já era escravo. Um soldado, não um soldado, um egípcio passava ao lado dele e certamente o judeu tinha que baixar um pouco o olhar. Era seu senhor, podia castigá-lo simplesmente porque sim. Obviamente não havia direitos, faziam o que queriam conosco. Era uma situação muito difícil. Mas o que aconteceu? Aconteceu algo muito peculiar. No dia 10 de Nissan, Deus ordenou ao povo de Israel que pegasse um cabrito. Como assim pegar um cabrito? É preciso saber que os cabritos, as ovelhas, eram uma divindade, eram ídolos para os egípcios. Portanto, ninguém podia tocar em um cabrito, era perigo de morte. Imaginem, Deus encarrega o povo de Israel, Deus encarrega que pegue um cabrito, que era realmente algo muito perigoso, e ainda éramos escravos. Ainda não tinha acontecido a saída do Egito, era tudo durante o período das famosas pragas do Egito, mas ainda éramos escravos. Os egípcios perguntavam: o que vocês vão fazer com o cabrito? Porque o pegam, para onde o levam, levamos para casa e precisamos amarrá-lo à cama. Para quê? Porque vai ser uma oferenda para a oferenda da Páscoa, a oferenda de Pesach, Corban Pesach, uma oferenda a um cabrito. Vocês têm que pensar, até o dia em que saímos, o dia 15 até o dia 14 de Nissan, que foi o dia anterior à saída, quando fizemos o Corban Pesach, a oferenda de Pesach, que eram os cabritos, por ordem divina, ordem de Deus. Cabritos que eram divindades, ídolos para os egípcios amarrados às nossas camas, e eles se explicam. Obviamente, os egípcios queriam nos atacar, mas Deus, graças a Deus, não permitiu. Agora, quero me concentrar. Se olharmos com um microscópio, o que Deus pediu aos judeus, ao povo de Israel naquela época, o que esse ato implicava? E aí quero que você faça essa conexão com Natan Sharansky, com a história do começo. O que esse ato implicava? Impressionante. Quando um escravo faz algo contra o Senhor, pensa nos Estados Unidos, quando havia escravos, ou digo para trazer etapas mais próximas de nós. Pense em qualquer escravo que faça algo, por mínimo que seja, contra seu senhor. Obviamente, o escravo, para fazer algo contra o Senhor, tem que ter uma força em sua alma que está acima do normal. Algo extraordinário. Você concorda comigo? E isso não era algo pequeno, era pegar uma divindade, um ídolo, que eles idolatravam, os cabritos, as ovelhas, pegar a força, ou seja, com uma corda ou algo assim, pegar mesmo. Os egípcios, os senhores, nos veem, ainda éramos escravos, e não era para ter o animal só por 1 minuto para fazer a oferta de Pessach, era para ficar com ele por 4 dias, até o dia 14 de Nissan, que é o dia anterior à saída do Egito. E fazer a oferta de Pessach, ou seja, era antes de tudo um perigo certo e o que Deus nos pediu. Deus nos pediu: limpem-se. Eu te digo com as minhas palavras como eu entendo, limpem-se.
Limpem-se. Vocês não são mais escravos dos egípcios. Vão passar de uma fase para outra totalmente diferente. Vão fazer parte do povo israelita. No Egito éramos famílias e ainda não tínhamos recebido a Torá no Monte Sinai. Era o processo de transição de sermos famílias do povo hebreu, de Avraham, Isaac e Yaakov, do povo hebreu. Obviamente, tínhamos um passado em comum, mas éramos famílias até então. Passamos 50 dias até chegar ao Monte Sinai, quando saímos do Egito. 50 dias, recebemos a Torá e aí sim realmente nos tornamos o povo de Israel, o povo judeu, porque recebemos a Torá, o vínculo com Deus. Depois, a continuação, após 40 anos na terra de Israel, mas naquele momento era um momento de transição, E Deus disse, vocês muito em breve vão passar para uma fase totalmente diferente. Vocês não serão mais escravos de homens que agem de forma aleatória e cruel contra vocês. Vocês vão passar a fazer parte de um povo, o povo israelita, que vai trazer bênção e luz para as nações. Vocês vão receber a Torá, vão ser meus filhos, vão cumprir meus preceitos, eu serei o seu Deus. Obviamente que eu os amo, digo com minhas palavras, obviamente eu os amo. Confio em vocês para cumprirem sua missão e ajudarem a humanidade a realizar a sua. Será uma fase totalmente diferente. Mas para isso, vocês precisam quebrar algo ao qual estão presos há muitos anos. Estão presos a uma escravidão por pessoas que fazem o que querem com vocês. Precisam romper algo em nível interno. Na verdade, a palavra Egito, em hebraico, se diz Mitzraim. Os sábios cabalistas explicam que Mitzraim tem as mesmas letras que a palavra Meitzarim, e é isso que explicam os sábios cabalistas. Mitzraim vem da palavra tsar meitzar, que significa estreito, algo que te restringe. Mitzraim não era Egypt, como se diz em inglês, ou Egito em português, isso é algo obviamente literal, o lugar se chama Egito. Mas é preciso entender que quando estudamos Torá, não estamos falando de assuntos aleatórios ou de histórias interessantes que aconteceram. Não, obviamente as histórias aconteceram, mas sempre procuramos ver qual é a essência do que acontece. A essência é um presente de Deus através de seus ensinamentos na Torá. E qual é a essência de Mitzraim, que é o Egito, que te restringe, que te aperta, e realmente o Egito nos levou a um nível muito, muito difícil de impureza espiritual. Obviamente, o povo de Israel estava em uma situação muito, muito precária, pessoas muito cruéis, fazendo coisas horríveis conosco, pensem, opressores absolutos. E tivemos que basicamente romper essas opressões e dizer, eu aguento 4 dias. Contra os amos, que ainda eram amos, podiam fazer conosco o que quisessem. Nós nos fortalecemos no Munai Vitajon, que é fé absoluta em Deus e segurança absoluta em Deus que Deus nos escolheu. O livre-arbítrio estava muito em pauta, como sempre. Por um lado, realmente havia as pragas e havia coisas impressionantes, uma revelação divina impressionante. Mas por outro lado, ainda éramos escravos no Egito, Deus ainda não tinha nos tirado completamente de lá. Ou seja, era, como eu disse, um momento de transição muito especial, no qual a situação estava muito delicada. Era preciso realmente dizer, sim, eu tenho fé em Deus, Deus escolheu o povo de Israel, Deus vai nos tirar daqui e eu tenho o cabrito. É algo, obviamente, que implicava, como dissemos, forças da Neshama, da alma, totais, absolutas. E realmente conseguimos, graças a Deus, tivemos essa força de emuná. Munai Vitajon, fé e segurança absoluta em Deus. De ter esse cabrito nesses dias, para depois realmente provavelmente ser o Korban de Pessach, a oferenda de Pessach. E depois realmente Deus nos tirou do Egito. Agora vou trazer outro assunto um pouquinho antes de encerrar, que aconteceu na Sagrada. Saí do Egito, algo muito concreto, e quero unir Natan Sharansky, o cabrito, e essa história que vou te contar. Saímos do Egito, pensem, milhões de pessoas, famílias, saindo do Egito. De repente Moisés nos diz, vamos voltar, temos que voltar. Imaginem só, temos que voltar. Para onde temos que voltar? Imaginem que dias atrás, momentos atrás, essas pessoas, opressores, gente que fez coisas horríveis com a gente, era como entrar na boca do lobo, voltar para trás.
Nós queremos ir para a terra de Israel, queremos receber a Torá, queremos continuar em frente, não temos que voltar para trás. Isso também foi um ensinamento impressionante de Moisés para nós. Vocês não tenham medo. Eu digo que é preciso voltar para trás, obviamente estou dizendo com as minhas palavras, mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê. E aqui também vem novamente esse grande ensinamento para quebrar o medo dentro de nós, o medo das pessoas, o medo do que vão dizer, o medo dos opressores. É preciso saber que Deus está conosco. De quem você tem medo? Deus, o Criador Todo-Poderoso, te ama, está conosco. Do que você tem medo? Vamos voltar, não tema, Deus está conosco, não tema. E tivemos que voltar, graças a Deus conseguimos sair. Saímos do Egito, Deus abriu, o Criador Todo-Poderoso, abriu o Yam Suf, que é o Mar Vermelho, obviamente, milagres incríveis, a entrega da Torá, impressionante, obviamente. Mas foi preciso romper amarras também no sentido de não temer as pessoas que eram os opressores egípcios e também romper com a idolatria. É preciso saber que por muitos anos o povo de Israel ficou com os egípcios lá e eles eram idólatras e isso era preciso romper. Com a idolatria também, o cabrito não era algo simples, eram ídolos, divindades para os egípcios e nós tivemos que romper essa idolatria de nós mesmos, do nosso interior. E também é preciso entender, 50 dias depois de sair do Egito, recebemos a Torá no Monte Sinai. Deus, o Criador Todo-Poderoso, Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, a declaração, ouve Israel. Deus é nosso Deus. Deus é um só, indivisível. Deus é o Criador Todo-Poderoso, que é a fonte de tudo, inclui tudo, está acima de tudo, não há nada fora de Deus, ou seja, a unicidade de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Isso realmente foi algo impressionante. Mas é preciso saber que há pouco tempo atrás estávamos no Egito, em um lugar cheio de avodazará, cheio de avodazarás e de idolatria, era preciso romper com isso também. Portanto, Deus nos ensinou no dia 10 de Nisan como? Primeiro eu te pergunto e te peço que escreva aqui nos comentários o que você conecta, o que isso te diz, como hoje isso é relevante para você, como hoje você pode, no dia 10 de Nisan, realmente se unir à onda, à energia de sair desse Mitzraim, desse Meitzarim, dessa estreiteza, daquilo que te restringe, que te aperta. Você pode dar um nome para isso. O que é? O que é? Pode ser vínculos, pode ser o dinheiro, pode ser a busca por honrarias, o que pode ser que você não se sente feliz com o que tem, no nível de emuná, de fé em Deus, de confiança em Deus, no seu trabalho, nos seus estudos, no que for. Você pode fazer uma lista, o que é que te limita? Pode escrever aqui nos comentários o que te limita. E este vídeo, que ensinamentos ele te traz? Que ferramentas ele te dá? Porque é preciso saber que você pode colocar 10 de Nisan na realidade cada instante da sua vida. Obviamente, Deus sempre quer que você se conecte com Ele, peça ajuda, orientação, obviamente. Converse com Deus com suas palavras, como orientam os cabalistas, em um momento e lugar tranquilos, diariamente. Isso é sempre bem-vindo e impressionante. Mas há dias do ano, como o dia 10 de Nisan ou o dia 15 de Nisan, que é a saída do Egito, o dia de Pesach, são dias tão especiais para sair desse Mitzraim, dessa estreiteza, dessa escravidão ao que a gente tem. Una-se a essa onda, a essa energia que Deus, como dissemos, nessa espiral do tempo, a cada ano, Deus repete em certo aspecto, mas de um lugar mais elevado, porque o mundo vai de melhor em melhor. O mundo, Deus leva o seu mundo de melhor em melhor. É verdade que no caminho há subidas e descidas, subidas e descidas, subidas e descidas e subidas, mas sempre a tendência é de subida, sempre é de subida. Deus leva o seu mundo sempre de melhor em melhor. Portanto, temos que ver o panorama geral, como se diz em inglês, the big picture. É preciso ver o filme completo, a foto completa, e ver que Deus ama o seu mundo, ama as suas criaturas, ama você, confia em você para que cumpra a sua missão no mundo. Portanto, Deus te presenteia com momentos puros, energias impressionantes. Como dissemos no dia 10 de Nisan ou no dia 15 de Nisan, que realmente você pode se unir a essa onda, a essa energia e sair dessa estreiteza que te prende e te puxa para baixo.
Muita gente, infelizmente, está presa a um passado que os leva, os ancora, é como uma âncora em um barco que o puxa para baixo. Ou também olha para um futuro ameaçador que o ameaça, e o que vai acontecer, e o dinheiro, e como vou trabalhar nisso, e como vou fazer, e como vou conseguir, ou seja, um futuro ameaçador em vez de sentimento. Entrar em um presente lindo, que o presente é o presente que Deus te dá, que é a sua vida. O futuro, se Deus quiser, vai estar bem. O passado, aprenda com o passado, não fique preso, aprenda. Reflita, o que posso aprender? Sempre com visão positiva. O que posso aprender? Se sente que algo te limita, não faça. O que eu aprendo com aquilo que fiz de errado ou que alguém fez contra mim? O que eu aprendo? O que eu aprendo para imitar um futuro e um presente melhores? Ou seja, foque no presente que Deus te dá, que é a vida que você tem hoje. Tente sair dessas escravidões, desses mitzraim, dessas limitações. Tente sair, tente aprender, como dissemos, de todo o seu passado. Tente viver o seu futuro aprendendo com essa bagagem do seu passado em direção a um futuro promissor de liberdade, de liberdade. Como Natan Sharansky, voltando à primeira história, como ele se cuidou naquela prisão tão injusta. Por amor ao seu povo, amor à terra de Israel, amor à sua esposa, amor ao seu livro de Salmos, amor a Deus, ao Criador Todo-Poderoso. Por quê? Eles o amarraram de certa forma, o prenderam, mas e daí? Ele cuidou como um tesouro da sua liberdade. Sua liberdade. E a liberdade que você tem no seu coração, isso ninguém sabe. Ninguém vai tirar de você. Vou te mostrar algo impressionante. Que eu acho que de certa forma pode de alguma maneira resumir o que estamos falando. Quero que você veja esta pedra. Esta pedra pode ser a sua vida diária. Uma pedra normal. E pode ser suas amarras, aquilo que te custa. É algo que não é liso. Tem uma superfície um pouco áspera, mas se começarmos a virar esta pedra, você vai ver uma linda ametista. Uma linda ametista. No começo, você provavelmente pensou que era uma pedra comum, normal. Mas a gente vira e vê essa linda ametista. Esta bela ametista pode simbolizar sua vida e liberdade interior. Ou seja, alguém ou você mesmo pode querer, se for de fora, ou você mesmo querer se transformar em alguém aparentemente normal. Apenas mais um número em um computador, um documento de identidade, em um passaporte, apenas mais alguém entre bilhões de pessoas. Mas não, é preciso saber que você tem uma alma, em sentido metafórico, você tem como se fosse um diamante bruto, você tem uma liberdade, sua alma é sua liberdade. O que isso significa? Você tem a alma que Deus te dá de presente. Você tem um diamante bruto, nada do que é rotineiro na sua vida é rotineiro em si mesmo. Cada aspecto da sua vida, se você se conecta à sua shoresh, como se diz em hebraico, à sua raiz, à sua alma, e realmente vive de forma livre, sem amarras de pessoas que querem te fazer acreditar que você não vale nada. Ou você mesmo, consigo mesmo, eu não valho nada, não, eu sou alguém normal. Não, você não é alguém normal, Deus te dá algo único. E vendo esta ametista, Deus te dá algo único. Assim como sua impressão digital é única na história. Nunca houve uma impressão digital como a sua antes de você. E depois de você não haverá. Assim sua vida e sua alma são únicas. Deus te dá uma alma única. Deus te dá uma caixinha de ferramentas que são suas qualidades pessoais. Tanto forças quanto fraquezas únicas, e esse conjunto de forças, tanto seus pontos fortes quanto suas fraquezas, são suas ferramentas para deixar. Ser, deixar livre, como falamos hoje sobre liberdade. Deixar livre essa alma que quer florescer, quer voar, quer realmente ser o máximo, o melhor possível. Deixe-a ser. Deixe-a ser. Tire essas amarras que você mesma ou você mesmo colocou sobre si mesma ou si mesmo. Ou pessoas que te disseram frases como você é menino ou você é menina, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Não. Você é, como dissemos, como um diamante bruto. Você tem em suas mãos a sua alma.
Conecte-se com Deus. Como saber? É preciso estudar a Torá, obviamente. Como alguém pode saber? Como eu sei qual é a vontade de Deus para mim? É preciso estudar a Torá do povo de Israel. Os sábios judeus que vivem a lei da Torá, o judaísmo ortodoxo, que temos respostas. Deus nos presenteia com sua Torá. Deus nos dá a sua Torá. 50 dias após sairmos do Egito, recebemos a Torá, cujo nome vem de Oraá, que significa ensinamento. Deus presenteia ao povo de Israel e o mundo inteiro o ensinamento, o que Ele quer de nós para corrigir o seu mundo. Deus nos convida a corrigir o seu mundo. Deus nos convida a sermos seus parceiros na criação deste mundo. Deus nos acompanha a cada instante e nos dá o presente mais precioso que existe, que é justamente o livre-arbítrio. E agora, resumindo o livre-arbítrio, a liberdade. A liberdade de agir, de pensar e de fazer. Deus te dá o maior tesouro, que é a tua liberdade de escolher. Deus te supervisiona sempre e deseja que uses a liberdade que Ele te dá para cumprir sua vontade, pois o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, quer apenas nosso bem e que tudo nos vá o melhor possível. Obviamente. Então, que tenhamos, se Deus quiser, um 10 de Nissan cheio de energias de liberdade. Que nos unamos a essa energia impressionante de sair, de romper, de quebrar essas restrições que nos levam para um lugar negativo. Sair daí, quebrar isso e ir e canalizar todas as nossas forças para fazer a vontade de Deus com alegria e bom coração em cada instante da nossa vida. Que seja tudo com muitas bênçãos e sucessos. E te convido a fazer parte, se quiser, do que fazemos a nível comunitário na minha comunidade. Isso é o que queremos fazer. Nossa amada comunidade Israel High. Te convido. Aqui nos comentários e na descrição do vídeo, você encontra as opções. Se quiser, escreva comunidade nos comentários. Aqui estão as informações. Um link para fazer parte, se Deus quiser, da minha amada comunidade, se ainda não faz parte. Israel High. O que queremos é, com nossa liberdade e livre-arbítrio, fazer o bem por Israel e, obviamente, pela bênção de todo o mundo. Que tudo seja com alegria. Cumprir a vontade de Deus com alegria, sucesso e bênçãos.